Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio. Eu sou o Felipe, dono desse estabelecimento. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, como você já deve ter visto na thumb, como você já deve ter visto também no título desse vídeo, vamos falar sobre o Bahia City. Vamos falar sobre um clube europeu aqui no Brasil. Olha só que coisa. E vamos falar também das perspectivas dessa próxima temporada que vai vir agora, em 2024, do que foi todo esse processo de 2023, da compra do Grupo City ao Bahia, até a virada desse ano, brigar até o último segundo, até a última rodada. Vamos falar no vídeo de hoje, mas antes disso eu peço para vocês humildemente que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal, que você compartilhe esse vídeo para o restante dos seus amigos, familiares, e que você comente aqui no vídeo de hoje hashtag Bahia City, se você realmente está vendo esse vídeo até aqui então, olha só que coisa. Mas meus amigos, pra gente ter uma noção do que vai ser esse vídeo de hoje, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, tanto no timer do vídeo, aqui na cronometragem do vídeo, que está separadinho no YouTube aqui para vocês, e também aqui no próprio vídeo eu vou dividir esse aqui em 3 capítulos. O capítulo da compra do Bahia, até as promessas e investimentos. O segundo capítulo que fala sobre todo 2023, o que foi as contratações, como foi o ano do Bahia em 2023 e 2024, o ano que vai se iniciar agora, e as projeções que dá para se fazer com o próprio clube. Para a gente começar esse vídeo de certa forma muito elegante, a gente tem que, antes da compra do Grupo City, a gente tem que voltar para dezembro e janeiro de 2022 para 2023, quando o Bahia, por meio do seu presidente Guilherme Belintani, quase falei errado, Guilherme Belintani, oficializou a formação da SAF do Bahia, mas não necessariamente o Grupo City. Por quê? Em maio de 2023, aí sim veio a compra do Grupo City. O Grupo City comprou 90% das ações do Bahia, então o Grupo City tem 90% dos direitos do Bahia, enquanto o próprio presidente ou comandantes do Bahia, no geral do clube, tem apenas 10%. Então, ou seja, o Grupo City ele é o sócio majoritário do grupo, né? Ele é o que vai comandar a parada. Tanto que no dia 4 de maio, foi quando foi oficializada, o CEO do Grupo City, que foi o Ferran Soriano, ele disse em coletiva aqui mesmo em Salvador, falando uma frase bastante impactante que, de fato, se confirmar, é bastante interessante. Vai ser o segundo maior clube do grupo. Claro, não tem como você falar que vai ser o maior clube do grupo, até porque você no mesmo grupo você tem o principal, que é o próprio Manchester City. Olha só que coisa, né? Mas assim, é muito interessante porque o Bahia, ele não é a quinta equipe, a sexta equipe, a segunda equipe comprada pelos grupos, como a gente vê, por exemplo, em algumas SAFs aqui. Por exemplo, o Ronaldo tem a SAF Real Valladolid e Cruzeiro, o Coritiba tem a própria SAF, o Cuiabá tem a própria SAF individual, o América vai se tornar uma própria SAF também, o Vasco tem a SAF dentro do grupo da 777, que inclusive tem o Everton. O Grupo City, ele é um grupo onde tem 13 clubes dentro desse conglomerado futebolístico, né? Quase essa fazenda futebolística que é o Grupo City. Inclusive temos, por exemplo, o Girona, que, diga-se de passagem, muito bem obrigado, é o melhor clube do grupo. Possivelmente o melhor clube do grupo, tirando o próprio Manchester City aqui da jogada, claro. Temos o New York City, temos o Palermo da Itália, temos o Bolívar da própria Bolívia, temos o Melbourne City da Austrália, temos o Troyes da França, e temos alguns outros times, como o Locomel da Bélgica, a gente também tem o Mumbai City também da Índia. E agora também temos o Bahia, olha só que coisa, o Bahia, que quando foi oficializado essa compra, o que foi prometido dentro dessa oficialização, dessa entrevista, que o próprio Ferran Soriano disse, que foi um projeto de longo prazo e a disputa por títulos. E é uma frase que ele propriamente disse
como auxílio de um crescimento tanto cultural quanto exposição de marca. Porque, querendo ou não, ainda assim é uma exposição de marca. O Grupo City não estava aqui. Aqui tinha o grupo da Red Bull, aqui tinha o grupo da 777, aqui tinha o grupo do John Textor, por exemplo, mas aqui não tinha o Grupo City. De fato, um time forte que compete de frente em competições internacionais. O Bolívar, tá. O New York City, não, de certeza não, né? Mas você tem o Bolívar, que é parceiro, não necessariamente é... Ele faz parte dentro da parceria do grupo, mas não necessariamente ele é... O Grupo City, ele é majoritário ali, mas você tem agora, de fato, a confirmação de um clube brasileiro, a Liga Brasileira, que é uma liga que está em alto investimento do futebol em comparação com o resto do cenário sul-americano. E aí você pega as promessas de projeto de longo prazo aliado com disputa por títulos, como disse o Soriano na entrevista, que eu vou te dizer para vocês. Do ponto de vista do grupo, o Bahia vai ser muito importante. Vai ser muito importante porque vemos oportunidade de crescimento. A oportunidade de crescimento do Bahia está ligada ao potencial do Campeonato Brasileiro. Estamos num momento onde tudo isso pode acontecer, a mesma coisa que aconteceu com outros lugares do mundo anos atrás. 20 anos atrás a Premier League não era como é hoje. O grupo vê no Bahia e o futebol brasileiro a maior oportunidade de crescimento do mundo. Vai depender de nós e de outros clubes brasileiros fazer a liga como merece. De outro lado, na procura de talento, nossa aspiração é encontrar o talento na Bahia, que vai se desenvolver conosco, com a melhor tecnologia de treinamento do mundo até chegar até o top. E qual o top? Primeiro chegar no Bahia, ganhar campeonatos, mas também chegar na Europa. Eu gostei aqui porque dentro dessa entrevista do Soriano, ele foi muito sóbrio nas suas palavras, porque, querendo ou não, o que você vê no cenário atual é o jogador se desenvolve muito cedo aqui no Brasil, ou ele é projetado muito desesperadamente precoce para o profissional, ele acaba entrando numa barca furada, muitas das vezes nos clubes, mas ele é bom jogador, então ele consegue se manter uma certa regularidade, claro, uma certa regularidade dentro do limite da idade dele. É claro que como um jogador de 17 de 17 anos vai ter irregularidades dentro da carreira, dentro do começo de estrada dele no futebol profissional, é natural, mas ele consegue se manter, ele consegue uma boa projeção e acaba sendo vendido precocemente. Isso acaba sendo ruim para o clube, que acaba tendo que vender ele com, às vezes, até mixarias, como você vê, por exemplo, o Santos vendendo o David Washington para o Chelsea, por exemplo, e também o Ângelo para o mesmo clube. Mas aqui o Bahia, ele tem essa projeção, e o Grupo City tem esse histórico, principalmente nos seus clubes afiliados, como, por exemplo, New York City, como, por exemplo, Melbourne City, como, por exemplo, o Girona, o Troyes. O Troyes, que inclusive era o clube que o Savinho estava, né? O Savinho hoje destruindo no Girona. São clubes que desenvolvem jogadores, são clubes que retêm os seus jogadores por mais tempo para eles se desenvolverem, para além de terem uma projeção melhorada, também conseguir ganhar títulos dentro dos campeonatos que estão disputando com as próprias equipes. Porque esses jogadores precisam de sucesso e bagagem dentro das suas carreiras. Se não tiverem isso, acabou. Não tem por que você levar esse cara pro velho continente, por exemplo, pro próprio Manchester City, que é o maior clube do grupo, e fazer com que ele jogue. Se ele não tem sucesso dentro do Troyes, por exemplo, que tá ali também na França, mas se ele não tem um sucesso considerável, uma visibilidade considerável do seu jogo, não tem porquê. Ele vai continuar sendo emprestado para outro time do grupo, ou acabar sendo liberado para procurar outro time, sabe? Então eu achei interessante porque a proposta do Bahia é manter esse ritmo de crescimento rápido, ao mesmo tempo com uma prioridade de crescer esportivamente e economicamente. Mostrar que o Campeonato Brasileiro, ele é sim uma forma de você mostrar os seus jogadores para o mundo, mostrar com que você vai ter uma formação de elenco, não apenas uma fazenda de jogadores, que os jogadores vêm aqui, jogam por um ano, 2 anos,
depois vão embora para os seus clubes, sendo clubes fazenda, né, com essa terminologia. Eles vêm, vão, e o clube não melhora de certa forma, sabe? É quase como um projeto que o John Textor faz, por exemplo, com o Molenbeek da Bélgica em relação ao Lyon, Botafogo e o Crystal Palace, né? O Molenbeek é quase um clube fazenda, de certa forma, um clube B do John Textor. Então, dentro desse cenário, a gente tem um investimento esse investimento que foi separado em R$1 bilhão, é um investimento de um acordo de 90 anos, esse prazo é de 90 anos, então o torcedor do Bahia vai ter que se acostumar com o Grupo City, seja pro bem, seja pro mal, sendo que 500 milhões são feitos para a compra de jogadores, os outros 300 milhões são separados para pagamento de dívidas, e o restante, que são os 200 milhões, para tanto a infraestrutura, categoria de base e capital de giro, entre outras separações para esse dinheiro de 200 milhões. Então você vê, dentro desse começo, dentro desse início, que o Bahia e o Grupo City estão muito alinhados no sentido de desenvolvimento da marca City, ao mesmo tempo o desenvolvimento do Bahia como clube cultural dentro do cenário brasileiro, e uma formação de uma estrutura forte no cenário brasileiro, seja como SAF, seja como grupo. Formação também da sua categoria de base, alto investimento para a contratação de jogadores e, claro, a maior promessa de todas, se tornar de fato o segundo maior clube do mundo. Isso eu achei bastante interessante também. Mas tá bom, Felipe, você falou, beleza, tal, mas como é que foi de fato o investimento desses 500 milhões que vão ser investidos no Bahia, nesse primeiro ano de SAF do Grupo City? Cara, eu tô com a listinha aqui, como vocês sempre sabem, só para vocês terem noção, tá? O Bahia, no primeiro semestre de 2023, ele acabou contratando 19 jogadores, acabou fazendo uma limpa, né? Porque o Bahia veio da segunda divisão e normalmente jogadores de segunda divisão não são muito bem apropriados para jogar a primeira divisão, com todo respeito, é claro, porque o nível técnico acaba sendo muito diferente quando você contrata jogadores que sabem jogar a segunda divisão, que são cascudos de segunda divisão. Bom, para a primeira, normalmente eles acabam saindo para voltarem para a segunda divisão, ou acabam sendo reservas de outros jogadores que têm mais propriedade e mais capacidade também para jogar a primeira divisão. O que não foi diferente do Bahia. O Bahia acabou dispensando muitos jogadores nessa virada de 22 para 23 e acabou contratando muitos jogadores também, porque precisa de um elenco carrancudo e forte, tanto para se segurar nos campeonatos nacionais, como o Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro e os estaduais, como o Campeonato Baiano, como as Copas também, como a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. O Bahia no primeiro semestre fez um investimento de 19 jogadores, porém não foi um investimento onde tiveram altos valores gastos. Foram contratações onde você vê o perfil dos jogadores, são contratações de baixo custo, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de entrega muito grande, o que acabou se confirmando nesse primeiro turno, nesse primeiro semestre de 2023, nas contratações de Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, Canu, que veio do Botafogo, o Vitor Hugo, que veio do Trabzonspor, Raul Gustavo, do Corinthians, o Acevedo, o Iago Felipe, o Tassiano, o Cauli, o Biel, Kaique, que veio do próprio Manchester City, o Ademir, que veio escorraçado do Atlético Mineiro que tem um sério problema de ter muitos jogadores bons, ao mesmo tempo que muitos deles não vão acabar jogando. O Everaldo, que foi uma ótima contratação, que veio uma contratação com um custo muito baixo, tanto em questão salarial quanto em questão de valores pagos para o próprio Kashima Antlers. Contratações de baixo custo aliado a um possível bom desempenho dentro de campo. O que acabou se confirmando no primeiro semestre, onde no Campeonato Baiano acabou sendo campeão em cima da Jacuipense. Já falando da Copa do Nordeste, o desempenho não foi muito dos bons, para falar a verdade. Ele acabou caindo no grupo B, acabou não se classificando para a fase mata-mata, a fase final da Copa do Nordeste. Ou seja, foi uma grande decepção, aliado a que o Bahia, dentro do próprio grupo, dentro da própria região Nordeste,
é o maior clube do Nordeste. E você se pergunta por que não conseguiu se classificar num grupo onde tem ABC, Náutico, Sergipe, Santa Cruz, Campinense, CSA e somente o Ceará como principal força dentro do grupo. Inclusive, se você for ver, é bem humilhante para o estado da Bahia, tanto que você vê, por exemplo, o Vitória, os dois clubes, né, tanto o Bahia quanto o Vitória, não conseguiram se classificar para a fase mata-mata. Nenhum clube da Bahia conseguiu se classificar, porque nem o Fluminense de Feira também se classificou, que era outro clube também da Bahia, né? Mas você tem um primeiro semestre onde você tem baixo investimento no sentido de valor, mas muitos jogadores vindo, aliado a um bom desempenho no Campeonato Baiano, um começo de Brasileirão muito conturbado, porque você ainda tinha um elenco muito jovem, um elenco muito novo, de peças novas, basicamente, com 19 contratações nesse primeiro turno. E você tem um cenário onde o Renato Paiva, que era então o técnico do Bahia, estava muito instável no cargo, né? E nessa virada do primeiro semestre para o segundo semestre, você faz contratações pontuais, que são o Rafael Ratão do Toulouse, o Léo Cittadini, que veio do Furacão, o Luciano Juba, que estava fazendo ótima temporada no Sport, que veio para o Bahia e que ajudou muito o Bahia, e o Gilberto no Benfica, aliado aos jogadores que já tinham aqui, como o Biel, o Cauli, que tem que ter um destaque em cima dele, o Acevedo, o Everaldo, o Ademir, o Tassiano, o Canu, o Raul Gustavo, o Iago Felipe. Com esses jogadores e com a demissão do Renato Paiva, consequentemente a chegada do Rogério Ceni, o time começou a jogar. O time começou a jogar bem. Tanto que um dos jogos mais malucos, mais impressionantes foi quando o Bahia fez 6-4 em cima do Goiás. Você lembra desse jogo? Esse jogo foi muito maluco, inclusive. O Bahia termina esse segundo semestre com o primeiro semestre com 25 jogadores. Ou seja, faz contratações pontuais dentro do segundo semestre, não gasta muito, mas vai ao mercado em busca de jogadores para suprir carências, tanto na parte ofensiva do grupo, quanto na parte criativa. Porque precisava desses jogadores de transição ofensiva e criativa para o time, que não estava se resolvendo muito bem dentro de campo. O que acabou resolvendo na prática. O Bahia escapou na última rodada, dependendo apenas de ganhar em cima do Atlético Mineiro e rezando para Deus para que tanto o Santos quanto o Vasco não ganhem esses seus jogos, de preferência os dois não ganhassem seus jogos, né? Já na Copa do Brasil o desempenho foi ok, de certa forma. O Bahia acabou caindo nas quartas de final para o Grêmio, num agregado de 2-2, 1-1 em cada jogo, e acabou caindo nos pênaltis por 4-3. Então, querendo ou não, é um desempenho que, quando você olha no geral, tá bom, é um desempenho que ok, sabe? Você sobrevive à primeira temporada, você sobrevive na Série A, o que era o objetivo do próprio Grupo City, ao mesmo tempo em que você ganha de fato o estadual, você tem uma decepção que é na própria Copa do Nordeste, mas de um certo geral, o saldo ele é ok, ele não é nem tão positivo, não é tão negativo, mas tá mais perto do meio, só um pouquinho pro lado do positivo, sabe? É um ok. Beleza, mas entrando para esse cenário de 2024, aliado com a nova presidência do Bahia, com o Emerson Ferretti no comando, inclusive o Emerson Ferretti, que é o primeiro presidente assumidamente gay dentro das 4 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, o que é uma quebra de tabu, um negócio muito legal, de certa forma. Você tem um cenário onde o próprio presidente, no dia 12 de dezembro, disse que o investimento seria de 320 milhões de reais. Esse investimento ele já foi colocado em prática em alguns jogadores. Everton Ribeiro é a principal contratação desse 2024. E é uma contratação onde mostra o que o Bahia quer nessa temporada. Aliado também ao Jean Lucas, que chegou do Fluminense, e o David Duarte, que veio a contratação de fato. Ele já estava por empréstimo e agora veio a contratação por 500 mil reais. Com esse grupinho que chegou, podem chegar ainda mais jogadores. Caio Alexandre, do Fortaleza, Gregório, do Inter Miami, que inclusive o Botafogo também está na disputa, e o Iago, que é do Augsburg. O Iago, que inclusive em metade do ano passado falou que tinha algumas propostas,
tanto do Internacional quanto do Palmeiras, mas principalmente focou bastante no Internacional. Acabou não indo, de fato, concluindo com nenhum time aqui do Brasil, mas já tinha interesses de clubes brasileiros atrás dele. Então você vê uma janela onde você contrata um dos principais jogadores do Santos, um dos jogadores que tem muita qualidade técnica, muito refinar técnico, um poderio defensivo muito grande, aliado com um poder de criação, e chegar na área, que é o Jean Lucas, com um maestro, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que por mais que esteja velho, por mais que não esteja mais na flor da idade, por mais que possa não conseguir jogar 90 minutos de todas as partidas, e como a gente sabe, o campeonato, seja na Copa do Nordeste, seja o campeonato estadual, que era o campeonato baiano, tem muitos jogos, os jogos começam muito cedo, você tem uma contratação que mostra onde o Bahia quer chegar. Mostra um elenco que tem Cauli, que tem Biel, que tinha o Acevedo, mas que você consegue recompor com o Everton Ribeiro, que tem o Tassiano, que está jogando muito bem, que tem o Everaldo, que joga muito bem, o Ademir, que também está jogando muito bem. Então você tem jogadores aliados ao Ceni, aonde você mostra, tá bom, esse ano vamos brigar. Esse ano é o ano que vão bater cabeça a cabeça. Isso foi dito no dia 19 de dezembro pelo próprio presidente, aonde ele anunciou 3 coisinhas bastante interessantes. Uma delas que é o investimento tanto nos esportes olímpicos, né, esse investimento que coloca o Bahia nessa posição, como foi dito lá pelo CEO do Grupo City. Não só trazer esse reconhecimento no futebol, mas criar a identidade cultural Bahia, criar o Grupo Bahia, o grupo além do campo e bola, criar uma identidade cultural tanto com aproximar o seu torcedor e aproximar também grandes marcas, mostrar que a marca Bahia consegue estar além do regional e consegue ir para o mundial. Olha só que coisa. Então você tem investimento em esportes olímpicos, você tem um aumento de receita, você tem a criação de uma aproximação com o sócio-torcedor, e é como dito por ele, o protagonismo que vai além do universo do futebol. Você cria uma identidade cultural com o seu torcedor. Clubes que já tem aqui no Brasil isso, Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, clubes que pode ser pelo investimento que tiveram, mas também pelas conquistas, por agarrar o seu torcedor e falar, estamos aqui. Temos uma identidade cultural nesses clubes, sabe? O Bahia tem, mas ele é muito regional. Assim como, por exemplo, é o Grêmio Internacional, muito regional, muito na região sul. O Corinthians consegue fazer isso nacionalmente, o Flamengo faz isso nacionalmente, o São Paulo também faz isso nacionalmente. Mais regional, de fato, mas também consegue fazer isso nacionalmente. O Santos é mais regional, mas olha a força que tem. Olha a força que tem dentro da Baixada Santista, sabe? E consegue ir, não no Brasil, mas na Europa. O Santos é um clube muito conhecido na Europa e também na América do Sul. É só você ver quando o Santos caiu, quantas notícias foram feitas da queda do Santos, sabe? De fato, uma coisa histórica, mas ao mesmo tempo a grandeza que o Santos tem em outros países. Essa relevância que o Santos tem como entidade cultural e futebolística. O Botafogo é a mesma coisa, né? Então você tem um elenco que está sendo formado por jovens jogadores. Ainda assim, você agora de fato vai ter investimentos bastante consideráveis, porque, por exemplo, o Jean Lucas foi contratado por 24 milhões, podendo chegar a 32 milhões com algumas cláusulas que foram colocadas no contrato dele. Eu tô bastante empolgado. Eu, de verdade, agora falando por mim, eu tô bastante empolgado. Eu acho que briga fácil por Libertadores. E mostra, pelo menos no papel, que tá tudo indo bem. Teve turbulência no Brasileirão, teve turbulência na Copa do Nordeste, conseguiu ganhar o Campeonato Baiano com críticas, mas ganhou, fez a obrigação do que perder para Jacuipense. Conseguiu ir até onde dava contra o Grêmio, podia ter chegado na semifinal, mas aí questão de pênaltis. No geral, tá tudo indo bem e mostra a grandeza do Grupo City aqui no Brasil. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais elaborado, de certa forma. Eu tentei juntar aqui no caderninho aqui todas as informações do Grupo City durante essa chegada ao Bahia. Eu espero que
seja um ano muito satisfatório para os torcedores do Bahia, que vai ver esse elenco ser recheado de jogadores e com um aviso para todos os outros clubes do Brasil que o Bahia vai brigar e vai brigar forte, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, deixe seu like, manda esse vídeo para geral, manda esse vídeo para seus amigos, familiares. E é isso, gente. Até a próxima. Falou!